Bom dia! Hoje, 28 de julho de 2024, com mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Nesta bela manhã de domingo, meus irmãos, estamos trazendo do livro Devassando o Invisível, de nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. A mensagem, ela tem como base o capítulo 2 e ela é intitulada Como se vestem os espíritos. Vamos para a reflexão? A nossa irmã diz o seguinte: em um julgamento, Joana d'Arc respondeu perguntas capciosas, tudo para que se pudessem afirmar que ela tinha pacto com as sombras, que não foram enviadas por Deus para a grave missão de que cumpriu, devolver a França aos franceses. Poderia imaginar que a adolescente fosse subjugada pela astúcia de um tribunal que observava condená-la. Também ridicularizar o papel como heroína de um povo. Quando o bispo Pierre lhe perguntou se os espíritos desapareciam nus, de imediato ela respondeu: acreditas que Deus, nosso Pai, não tenha com que vesti-los? Ao longo das eras, a arte sacra representou os anjos com vestes longas, brancas, leves, esvoaçantes, tudo que nos desse a ideia de sua pureza. Os elevados à condição de santos, por sua vez, mesmo aqueles como Pedro, o apóstolo, era um pescador, são representados e apresentados com ricas vestes, que se misturam cores vibrantes, veludo, púrpura, sedas. Jesus, o mestre de Nazaré, que afirmou que as cobras tinham seus covis, os pássaros tinham seus ninhos, enquanto ele, o Filho do Homem, não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Não ficou livre dessa concepção? As pinturas, as estátuas que objetivam apresentá-lo aos homens, o mostram com vestes luxuosas, ricos mantos. Para assinalar a grandeza desses espíritos, em alguns foram acrescentados joias, coroas. Por detrás de todas as concepções existe uma verdade. O mundo espiritual é muito rico de recursos e os espíritos, quando se apresentam aos olhos humanos, o fazem com trajes específicos. Ivone do Amaral Pereira, cuja evidência mediúnica lhe permite ver os espíritos, afirma que eles podem vestir-se, servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais associam-nos voluntariamente ou invisivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Assim, o músico polonês Frédéric Chopin, ao se aparecer, ele veio muito bem trajado, à moda da época, no reinado francês de Luís Filipe. Lázaro, o criador do Esperanto, lhe aparecia no século XX de terno, circulando em um halo formado de ondas concêntricas que assinalam o seu elevado trabalho intelectual.
a entidade que se denominava Charles, materializado por amor ao Evangelho, no século XVI, na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu, se deixa ver em trajes de hindu ou em trajes de príncipe indiano, visto que o século XVII foi soberano na Índia. O integrante da falange iniciados hindus, ela os percebia em seu uniforme característico, as gemas do anel e o turbante, inclusive envolto em neblinas lucitantes e com reflexos azuis. Quanto temos a descobrir na espiritualidade? Um mundo pleno de bênçãos, de recursos acionados pela vontade dos espíritos. Os homens, mesmo ignorantes como que deduzimos tudo isso, por isso mesmo representamos os santos, os anjos, as entidades mais sublimes, tão bem vestidas. Razão tinha a donzela de Orleans em cientificar aqueles homens do século XV, que infinitos são os recursos de Deus. Quanto ainda nos cabe aprender a respeito desse imenso universo de formas, ondas e de fluidos. Uma boa reflexão para nós pensarmos de como são as vestes dos espíritos, mas no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, eles nos dizem que os espíritos, eles se apresentam geralmente como a última forma que eles passaram na sua existência última, para ser melhor identificado e para nos dizer que a vida continua. E assim sendo, meus irmãos, acreditamos em todas essas coisas e que seguimos em frente, respeitando, atendendo às leis do universo. Que Deus nos abençoe.